Os líderes da União Europeia exigiram respeito do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma crise diplomática sobre a Groenlândia. A situação foi discutida numa cimeira extraordinária em Bruxelas. Num comunicado conjunto, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmaram que a resposta unida do bloco foi fundamental. Costa sublinhou que a relação entre aliados deve ser gerida com respeito, deixando claro que a UE defenderá os seus interesses e os dos seus Estados-membros. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, cujo país tem soberania sobre a Groenlândia, afirmou que a soberania é uma linha vermelha não negociável, mas que está disposta a dialogar com a Casa Branca dentro desses parâmetros. O episódio levou a líderes como von der Leyen a defenderem uma maior autonomia estratégica e económica da Europa. A crise expôs fragilidades na parceria transatlântica e deixou claro que a UE está preparada para responder de forma unida a futuras ameaças. O que estamos testemunhando nesta crise fabricada sobre a Groenlândia não é apenas mais um capítulo bizarro da política externa do presidente Trump. É a revelação em cores vibrantes da verdadeira natureza da União Europeia e das elites globalistas que a comandam. Enquanto os burocratas de Bruxelas se contorcem em indignação performática, exigindo respeito como adolescentes mimados em uma briga de colégio, o cidadão comum europeu e americano deveria fazer uma pergunta muito mais simples. Quem exatamente está defendendo nossos interesses nacionais e nossa soberania? Vamos começar pelo óbvio. A reação histérica da UE à mera menção de uma discussão sobre a Groenlândia é um estudo de caso em hipocrisia geopolítica. Por décadas, essas mesmas elites europeias defenderam a erosão da soberania nacional dentro da própria Europa, transferindo o poder de parlamentos eleitos para corredores não eleitos em Bruxelas. Eles celebraram a globalização que esvaziou as fábricas do meio-oeste americano e das regiões industriais europeias. Agora, quando um presidente americano aplica a mesma lógica de realpolitik e interesse nacional que eles tanto desdenham, eles vestem a capa de defensores ferrenhos da soberania? A piada se conta sozinha. A soberania, para eles, é um conceito seletivo, algo a ser desmantelado quando serve aos seus projetos federalistas, mas um princípio sagrado quando um líder nacionalista americano ousa mencionar um território estratégico. Não é coincidência que Ursula von der Leyen, nesse momento de crise, imediatamente aproveite para pedir mais poder econômico para a UE, mais independência dos Estados Unidos e a diversificação de cadeias de suprimentos. Pergunte a si mesmo, quem se beneficia dessa narrativa? A resposta são os mesmos globalistas que há anos sonham com uma Europa como um contrapeso aos Estados Unidos, uma superestrutura burocrática capaz de rivalizar com Washington. Eles usam o espetáculo de Trump como justificativa perfeita para avançar sua agenda de centralização de poder. Eles não estão defendendo a Dinamarca. Estão usando a Dinamarca como peão em um jogo muito maior de construção de um Estado supranacional. A unidade que tanto celebram não é a unidade de nações soberanas, mas a submissão a um projeto político que sempre desprezou o conceito de Estado-nação. E que tal a peça de resistência, o instrumento anti-coerção? Este é o verdadeiro objetivo escondido em meio ao drama. A Comissão Europeia, sempre ávida por mais ferramentas de controle, vê uma oportunidade de ouro para ativar pela primeira vez um mecanismo que lhe concede amplas autoridades para atingir setores inteiros da economia americana. Eles falam em defesa, mas o que estão construindo é um arsenal para uma guerra econômica contra seu próprio aliado. Enquanto a Rússia, um adversário real, faz a guerra na Ucrânia, a liderança da UE está mais preocupada em preparar sanções contra os Estados Unidos. Pense na loucura disso. A obsessão com Trump e com a demonstração de força contra Washington desvia a atenção e recursos das ameaças reais. É uma distração cara e perigosa, orquestrada por burocratas que parecem mais interessados em pontuar em debates de salão em Davos do que em garantir a segurança real de seus cidadãos. Falando em Davos, o episódio relatado sobre o jantar é sintomático. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, abandona um evento porque um secretário de comércio americano criticou o desempenho econômico europeu. Em vez de engajar no debate, de defender seu modelo, ou, Deus me livre, considerar que a crítica possa ter algum mérito, a reação é um chilique de etiqueta.
Esta é a mentalidade da elite globalista, uma sensibilidade tão frágil, uma bolha tão impenetrável, que qualquer dissidência é tratada como uma afronta pessoal que justifica uma saída dramática. Essas são as pessoas que estão moldando o futuro econômico da Europa. Gente que não consegue suportar um comentário crítico em um jantar privado. Enquanto isso, o cidadão comum europeu enfrenta uma crise de custo de vida, energia cara e uma economia estagnada. Mas o foco dos líderes está em conseguir respeito de Donald Trump. Aqui está a verdade inconveniente que a mídia mainstream, como a Euronews, não vai contar. A relação transatlântica está abalada, não porque Trump seja grosseiro, mas porque sua presidência expôs uma ferida fundamental. De um lado, uma América que, sob Trump, priorizou claramente seu próprio interesse nacional, questionou acordos desequilibrados e recusou-se a bancar a defesa de nações ricas que não investem o suficiente em suas próprias seguranças. Do outro, uma elite europeia que se acostumou a um mundo onde os Estados Unidos eram o patrocinador benigno e complacente de sua visão pós-nacional, financiando sua defesa e absorvendo seus excedentes comerciais. Trump tirou o cheque em branco. A raiva não é sobre a Groenlândia, é sobre o fim da mamata. A Dinamarca e sua primeira-ministra, Mette Frederiksen, são figuras trágicas nesse teatro. Ela traça linhas vermelhas sobre soberania que soam nobres, mas sua própria nação há muito entregou pedaços significativos dessa mesma soberania ao OE. A defesa da Groenlândia é legítima, mas soa uma nota dissonante vinda de um bloco que sistematicamente mina a soberania de seus membros em questões monetárias, legais e de fronteiras. É a soberania como espetáculo, não como princípio. E quanto ao futuro, os líderes da OE saem deste episódio fortalecidos em sua missão centralizadora. Eles conseguiram o que queriam, um pretexto para acelerar a autonomia estratégica, um inimigo externo útil para forçar a coesão e uma demonstração pública de seus novos poderes coercitivos. O cidadão europeu comum, no entanto, sairá mais pobre. As políticas de desacoplamento e diversificação forçada das cadeias de suprimentos dos Estados Unidos significarão custos mais altos, menos competitividade e uma economia mais controlada por planejadores centrais em Bruxelas. A segurança, longe de ser fortalecida, ficará mais precária, pois a energia gasta em rivalidade com Washington é energia roubada da contenção de Moscou e Pequim. Em conclusão, esta crise da Groenlândia é um espelho. Para Trump, reflete uma abordagem transacional e brutalmente franca da política externa, que choca as sensibilidades diplomáticas, mas coloca os interesses americanos em primeiro lugar, de forma inegável. Para a União Europeia, reflete a profunda hipocrisia de um projeto político que veste a roupa da soberania apenas quando esta serve para acumular mais poder para si próprio, enquanto despreza o mesmo conceito quando aplicado por nações individuais ou por aliados que ousam ser assertivos. A pergunta que fica para os conservadores na Europa e na América é esta: você confia mais no instinto nacionalista de um líder eleito, por mais abrasivo que seja, ou no projeto centralizador de burocratas não eleitos que usam crises para expandir seu controle, demonstram fragilidade diante de críticas e cuja lealdade última parece ser ao próprio projeto federalista e não aos povos que alegam representar? A resposta a essa pergunta definirá não apenas o futuro da relação transatlântica, mas a própria sobrevivência do Estado-nação soberano como a unidade fundamental de organização política livre. O chamado de Bruxelas por respeito é, no fundo, um chamado por submissão a uma nova ordem. E isso é algo que todo verdadeiro conservador em qualquer lado do Atlântico deve rejeitar com veemência.